Olá, crianças! Boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, eu falei boa tarde, mas não sei que hora que vocês vão assistir esse vídeo, né? Se é de manhã, se é de noite. Se for de manhã, então bom dia. Se for à noite, boa noite. Mas como estou gravando de tarde, então eu vou falar boa tarde de novo, tá bom? Tudo bem com vocês? Tô com saudade de vocês, mas enquanto a gente não pode se reunir na igreja, eu resolvi fazer esse vídeo para a gente começar o nosso projetinho, tá bom? E eu vou contar a primeira história de hoje, tá? A primeira história do projetinho eu vou contar hoje para vocês agora, tá? Sabe como que é o nome da nossa historinha? O nome é Enciclopédia de Deus. Vocês já ouviram falar nessa palavrinha enciclopédia? Será que vocês sabem o que significa? Bom, eu vou tentar de uma forma simples explicar para vocês rapidinho, tá bom? Ó, enciclopédia é um conjunto de livros, parece um pouquinho com esse daqui, só que normalmente eles eram livros mais altos, assim, maiores. E esses livros continham, assim, em ordem alfabética, uma série de assuntos importantes para que a gente pudesse realizar pesquisas escolares. Hoje, a gente tem a internet que ajuda muito, é muito fácil pesquisar um assunto lá rapidinho na internet, né? Mas antes, quando o acesso à internet era mais assim difícil, né? Era todo mundo que tinha acesso, a gente corria para as enciclopédias para buscar lá, para fazer pesquisa, fazer os trabalhos escolares, mas assim, as enciclopédias, elas também eram bem caras. Não eram todas as famílias que tinham em suas casas livros como esses. Então, quando a gente precisava fazer um trabalhinho, precisava pesquisar ou em uma enciclopédia ou em outro livro também, a gente corria na biblioteca. A gente ia lá, falava com o funcionário da biblioteca sobre o que a gente estava indo pesquisar. Às vezes era sobre o sistema solar, às vezes era sobre algum assunto de ciências, tanta coisa, né, que tem para a gente pesquisar. Mas a gente chegava lá, falava sobre o assunto que a gente tinha ido pesquisar e o funcionário ele pegava para a gente um livro. Uma boa enciclopédia sempre tinha a resposta para as nossas perguntas, ou um outro bom livro, né? Mas o fato é que a enciclopédia é um conjunto de livros, livros muito bons. E vocês sabiam que a nossa Bíblia, ela pode ser considerada uma enciclopédia? Sim, ela pode ser considerada uma enciclopédia, porque aqui dentro nós temos 66 livros. Já pararam para pensar? Já pensou se a gente fosse contar? Agora 66 livros? Pois é, e esses livros, eles foram escritos por homens que viveram em épocas bem diferentes. Outra coisa, além dos livros aqui da Bíblia, nós temos alguns livros que a gente conhece como testemunhos. Foram livros escritos pela profetisa Ellen White. Eles vêm só nos ajudando a entender um pouquinho mais a palavra de Deus. Um completa o outro. Sabiam? Pois é, às vezes a gente pesquisa algum assunto aqui na Bíblia, a gente fica com alguma dúvida, aí a gente pode correr lá, pegar um dos livros da irmã Ellen White, dar uma pesquisadinha também e vai ajudar a gente a entender mais as histórias bíblicas. Que beleza, né? Mas só que agora eu vou conversar outra coisa com vocês. Vamos pensar um pouquinho. Vocês já pararam para pensar que lá no comecinho da história terrestre, quando Deus criou o nosso planeta, ele precisava de uma forma de se comunicar com os seus filhos, certo? Só que enquanto o pecado não tinha entrado no mundo, era muito legal, porque Papai do Céu podia conversar face a face com os seus filhos. Quando a gente conversa com uma pessoa que a gente gosta bastante, uma amiga, um amigo, é muito gostoso, não é? Quando ele está assim pertinho da gente, a gente conversa, a gente brinca, dá risada. Se tiver triste, a gente conta por que a gente está triste, não é mesmo? E naquela época nem tristeza havia, mas Papai do Céu vinha, passeava com os seus filhos, conversava com eles face a face, mas quando o pecado entrou no mundo, por causa dos nossos pecados, eles acabaram tirando o direito da gente
de poder ver Deus assim, face a face, porque nós nos tornamos muito pecadores, né? Mas Deus deu um jeitinho de continuar conversando com a gente. Quando a gente precisa conversar com Deus, o que que a gente faz? A gente faz oração. E quando a gente quer ouvir a resposta de Deus para a gente lê a Bíblia. Pois é. Só que antigamente, lá no comecinho de tudo, a Bíblia, ela não tinha sido escrita assim, né, com papel e caneta ou máquina, né? A escrita, na verdade, ela era realizada de outras maneiras e as pessoas usavam os materiais bem diferentes para escrever, sabiam? Vou mostrar para vocês aqui alguns. Peraí, só um minutinho. Ó, um dos materiais que as pessoas usavam para escrever, quando elas começaram a aprender a ler e escrever, era o barro. Já pensou? Ó, isso aqui é um tijolo na minha mão, que vocês conhecem, né? Claro. Então, e o tijolinho não, o barro, né? As pessoas gostavam de escrever no barro. Só que não demorou muito tempo para que elas percebessem que elas precisavam de algo que durasse um pouquinho mais para elas escreverem. E então, elas arranjaram outro material para escrever. Quer ver? Madeira. Pois é, elas então usavam barro, depois elas passaram a escrever em madeira, mas depois elas pensaram assim, madeira, a gente podia arranjar outra coisa que a gente pudesse escrever e que as nossas informações durassem por muitos anos. E aí, sabe o que elas começaram a fazer? Vou mostrar para vocês já. Começaram a escrever nas pedras. Mas não era uma pedrinha desse tamanho, igual essa que está na minha mão. Eram pedras enormes. E elas escreviam e deixavam registradas as experiências delas para contar para outras pessoas que viriam depois, né? Que as experiências que elas já tinham passado, que elas haviam descoberto sobre a vida, e elas deixavam escrito na pedra. Mas não parou por aí, não. A escrita ela foi evoluindo. E lá no Egito, o pessoal descobriu uma plantinha que se eles pegassem aquelas plantinhas e colocassem umas por cima das outras, colocassem para secar, dessem uma batidinha depois, trabalhassem com essa plantinha, ela ia ficar parecida com o papel. Sabia? Vou mostrar para vocês. Papiro, o nome dessa planta. E então eles começaram a pegar essa plantinha, como eu já falei, começaram a trabalhar com o papiro e deixavam ele assim, parecido com um papel. Nessa foto aqui, o papiro, que é essa parte amarela aqui, ó, o papiro ele tem até alguns desenhos, que naquela época era a forma deles se comunicarem também. Eles não escreviam assim, bem letrinhas iguais às nossas, né? Eles tinham as letrinhas deles e eles começaram a se comunicar através de desenhos, olha. Ixi, aí fica meio de cabeça para baixo até, né? Então, mas era assim, o papiro. Mas aí depois eles falaram assim, ah, mas tem um outro material que dura mais, que dá pra gente fazer quase um papel e dá pra gente registrar as informações lá e vai ficar muito bom. E sabe qual era? Era o pergaminho. Ó, uma foto do pergaminho, tá vendo? Sabe do que era feito o pergaminho? O pergaminho era feito de couro de animais. Ai, que dó, né? Eu também fiquei com dó quando eu li, sabe, gente? Mas aí eles pegavam, o couro do animal, secavam, né? E deixavam eles também parecido assim, ó, com papel. Eles podiam escrever e os pergaminhos, ó, duraram muitos anos mesmo. Só depois de algum tempo é que Deus providenciou que os homens conseguissem juntar os escritos, né, dos pergaminhos, que os profetas também deixavam lá escrito muitas coisas, né, importantes que a gente tem na Bíblia hoje. Então eles foram juntando as informações e eles criaram o nosso livro, né? A Bíblia. E vocês sabiam que tem um versinho bem interessante aqui na Bíblia, que está em 2 Timóteo 3,16, que fala um pouquinho sobre isso? Ó, vou ler para vocês, só um minutinho. Peguem a Bíblia de vocês, vamos pesquisar? Vamos ler também? Vamos?
Então, ó, em 2 Timóteo 3,16 fala assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a escritura, ela foi inspirada, ela foi divinamente inspirada, ou seja, ela foi escrita por pessoas que foram usadas por Deus, para que esses registros pudessem ficar para nós hoje, tá bom? Entenderam até aí? Deixa eu guardar essa Bíblia aqui um pouquinho. Outra coisa, vocês sabem que existem vários tipos de Bíblia, não é mesmo? Ó, tem Bíblia que é assim, ó, pequenininha, como essa daqui. Esse tipo de Bíblia a gente pode colocar dentro da bolsa e carregar para onde a gente for. E aí, quando a gente tiver um tempinho, a gente pode estudar a palavra de Deus. Tem Bíblias que foram feitas para agradar um público especial, as crianças. Elas são assim, mais coloridas, né? Com desenhos assim. Mas tem a palavra de Deus aqui dentro para as crianças pesquisarem também. Tem essa Bíblia aqui que eu acho que vocês já viram, a Bíblia Luz, que a tradução dela é bem mais simplificada, também ajuda a gente a entender muito bem o que está escrito aqui. Tem Bíblias que tem uma letrinha um pouquinho maior, como essa daqui, que eu gosto muito. É do Evandro, né? Mas eu gosto de pegar ela para pesquisar, porque a letra dela é um pouquinho maior. E como a tia precisa usar óculos, sabe? E eu não gosto muito de óculos, então eu gosto de pesquisar aqui a Bíblia, tá? Essa aqui que tem a letrinha maior. E tem uma outra Bíblia bonita, gente. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ó, essa aqui é a Bíblia da Mulher. Essa aqui, ó, já tem umas flores, uns enfeitezinhos, a capa dela com essa cor aqui, que normalmente nós mulheres gostamos, sabe? Então, tem vários tipos de Bíblia, sem contar que hoje em dia também tem os aplicativos para celular da Bíblia, né? Que as pessoas às vezes baixam no seu celular, como elas carregam os celulares para baixo e para cima, né? A hora que elas tiram um tempinho, elas podem baixar lá, ou às vezes surge alguma pergunta assim, elas têm alguma dúvida sobre algum assunto da Bíblia, então elas pesquisam lá rapidinho, vão lá ler, também é muito importante. Hoje a gente não tem desculpa para não ler a Bíblia. É muito importante nós pesquisarmos a palavra de Deus. Como eu disse para vocês, a Bíblia ela foi escrita por diversos escritores e em épocas diferentes. Alguns escritores, eles eram assim mais detalhistas, gostavam de contar as histórias com detalhes. Outros já eram mais práticos, direto ao ponto, já iam direto no assunto principal e pronto. Mas ambos, todos eles foram usados por Deus. Muito importante isso, não é mesmo? Deus usou a cada um deles como ele quis, certo? Bem, mas agora, uma outra coisa interessante, sabe o que é? É que no século XIX, Deus ele escolheu uma mulher para que se tornasse uma grande escritora. Ela escreveu muitos e muitos livros. Vocês sabem quem é? Deixa eu ver. Será que alguém sabe? Nós até falamos no comecinho, né? A irmã Ellen White, ela foi usada por Deus para escrever livros sobre vários assuntos. Vocês não têm nem ideia, gente. Nos livros dela, é possível encontrar conselhos sobre alimentação. É possível encontrar conselhos para a gente ir passear na natureza, para a gente fazer exercício. A gente encontra conselhos para criar filhos. Tem conselhos para os pais, para ajudar os pais a criarem seus filhos. Tem conselhos para os professores, para ensinar os professores a dar boas aulas. Sabiam? Falam sobre acontecimentos atuais, sobre bullying, sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, as enfermidades, as doenças. Fala sobre tudo, tudo, tudo. Igual a Bíblia também, né? Fala sobre tudo. Então, durante as historinhas que nós vamos contar para vocês, nós vamos usar muito a Bíblia e os testemunhos da irmã White. Só uma curiosidadezinha para vocês. Sabiam que a irmã Ellen White escreveu
cerca de 5.000 artigos? 5.000 artigos e 49 livros. É bastante coisa, né? Já pensou se a gente tivesse toda essa habilidade assim para escrever? Tem pessoas que são muito hábeis, que são muito espertas na escrita, né? E a irmã Ellen White, ela escreveu bastante coisa mesmo, 49 livros. E sem contar que ela tem, de compilações, ela tem cerca de 150 livros escritos. Mas peraí, tia, o que são compilações? Compilações, gente, são textos que os irmãos, os editores, eles pegaram de vários livros da irmã White, né? Eles pegaram, a irmã White mesmo, né? Ela fez isso. Ela lembrava de algum assunto que ela tinha escrito num livro lá, e depois tinha escrito no outro também, e aí eles juntaram tudo e fizeram um livro só. Desses livros assim, compilações, tem 150 livros na língua inglesa e 90 livros na língua portuguesa. Ó, tem um livro, deixa eu ver se tá por aqui. Um livro, por exemplo, chamado Mensagem aos Jovens. Nesse livro, Mensagem aos Jovens, eles pegaram textos de conselho que a irmã Ellen White dava para os moços e para as moças em vários livros. E aí eles juntaram em um só e aí se tornou um livro só, com mensagens aos jovens. É um exemplo, tá bom? Então, gente, eu vou lançar um desafio para vocês, tá bom? Vamos permanecer firmes fazendo a nossa trilha bíblica, estudando um pouquinho da Bíblia todo dia. E vamos também procurar algum livro da irmã Ellen White para a gente pesquisar. O que vocês acham? Conversem com a mãe de vocês ou com o pai, né? Vejam, pensem juntos em um livro para que vocês possam ler juntos um livro da irmã Ellen White. Vai ser muito bom e vai acrescentar bastante a inteligência de vocês, porque ler é muito bom. E quando a gente lê coisas que foram inspiradas por Deus, nossa, é melhor ainda, tá bom? Fiquem com Deus e vamos aguardar a segunda historinha. Se vocês gostaram dessa, contem para o papai, falem para a mamãe, se tiver alguma coisa que a gente puder corrigir, a gente corrige, tá bom? Mas se a gente quer fazer mais vídeo com vocês e as outras professoras também, para a gente adiantar o nosso projeto nesses dias que nós estamos em casa, né? Mas fiquem com Deus, ó. Um grande beijo para vocês e um abraço bem, bem apertado. Logo, logo nós vamos voltar para a igreja e vamos continuar com os nossos trabalhos, tá bom? Beijos. Tchau, tchau.